é uma história recorrente. Eu trouxe aqui, porque tem coisas que a gente precisa discutir sempre, né? As discussões da cidade, mais ou menos, mas são sempre pertinentes. A gente precisa discutir. E o Observatório Social aqui da cidade, ele pediu a impugnação da licitação de contratação de 3 shows pirotécnicos, os fogos de artifício. Essa contratação foi aberta pela Prefeitura de Maringá, a impugnação, a Prefeitura pode ou não acatar, fica a cargo da própria Prefeitura. O questionamento do Observatório é o seguinte: se a modalidade de tomada de preço seria o ideal para esse tipo de aquisição. O Observatório está questionando também se os fogos de artifício são de estampido, aqueles que têm barulho, e se respeita o limite de 90 decibéis regulamentado por lei aqui na cidade. Os 3 shows pirotécnicos seriam eles para a chegada do Papai Noel na cidade, a abertura do Natal no Parque do Japão e no show da virada, que obviamente é o Réveillon. A licitação foi aberta no começo deste mês em uma tomada de preço no valor total de R$ 504 mil. A Prefeitura justifica que a tomada de preço é para ampliar a concorrência, mas segundo o Observatório, o pregão é o mais indicado para facilitar a participação dos concorrentes. Em nota, a Prefeitura, vou abrir aspas aqui para a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá informa que recebeu na sexta-feira, dia 14 de outubro, o pedido de esclarecimento e impugnação do processo licitatório número 017/2022. O município está dentro do prazo para analisar os apontamentos feitos pelo Observatório Social de Maringá. A gestão municipal reforça o compromisso com eficiência e transparência nos processos licitatórios. Fecho aspas aqui para a nota que foi enviada pela Prefeitura. Sobre a questão sonora, a Prefeitura disse que os fogos não terão estampido, estão dentro do que é previsto em lei. Esse mesmo questionamento aí sobre o tipo de fogos já foi feito também pelo vereador Flávio Mantovani em um requerimento que foi aprovado na Câmara Municipal de Maringá. Ângelo Rigon, eu começo com você. Eu acho que o Observatório, não sei a sua opinião, mas eu vou lá só para aguçar os seus sentidos aqui. Ele realmente tem feito alguns apontamentos que são muito pertinentes. No entanto, nesse negócio dos fogos aqui, se existe uma lei, provavelmente a Prefeitura ia comprar os fogos dentro do que estabelece a lei. Até porque foi sancionada pelo prefeito essa lei. Então todo mundo ali no passo pelo menos deveria saber que os fogos têm que ser abaixo de 90 decibéis. Aí, esses questionamentos aqui são pertinentes? Olha, cada um faz o seu papel. A lei do Flávio Mantovani, me parece que ela é específica para para eventos públicos, tá? Não privados. Houve se eu não me engano, existe essa diferença. Então, ali não tem como você fazer com estampido. Segundo, se depender do observatório para algumas coisas, você não teria nem Maringá Encantada. A primeira pessoa a reclamar na justiça, desde a primeira Maringá Encantada, a apontar eventuais irregularidades, não foi ontem, né? Faz anos, né? Foi agora, o próprio observatório. Eu fico com um pé atrás em algumas situações. Essa é uma dessas. Porque alguém vai se beneficiar disso. É impossível que a gente passe o tempo inteiro pensando que na prefeitura existam pessoas 24 horas por dia pensando em fazer chuncho. Será que não tem ninguém indecente lá? Então é óbvio que tem. Eu acho que tem que conversar, alguma coisa está acontecendo. Coisas grandes passam batido, muitas vezes, né? Coisas grandes passam batido, ninguém questiona coisa grande. Uma coisa pequena que vai atingir principalmente o poder público, o público de menor poder aquisitivo, pessoal que mora na periferia, aí sempre arranja algum tipo de complicação. E eu não estou tirando a outra parte, que é a prefeitura terceirizar algumas de suas secretarias para a própria assim, ou entidades ligadas a assim. Acho que tem que haver, acredito que tem que haver um meio termo. Você tem que fazer a coisa correta, mas partir do princípio da chamada presunção de inocência. Vamos admitir que as pessoas que estão lá dentro, funcionários efetivos de carreira ou cargos comissionados que estão lá temporariamente, pensam no bem da comunidade, não pensam em fazer malandragem.
Ô Kim Rafael, assim, navegando nessa água que o Ângelo tá aí, ainda assim, eu acho que o observatório ele faz um papel que é importante. E coisas pequenas também, o olho precisa ficar em cima. Afinal de contas, é dinheiro público. E dinheiro público é você que paga quando você está pagando impostos. E aí não dá para deixar solto. No entanto, tem coisas que me parecem que são mais até picuinhas do que efetivamente fiscalização. Paulo, eu tento não acreditar nisso. Antes, quem quer realmente fazer alguma coisa errada é questão de segundo minutos. Não precisa nem ficar pensando 24 horas. É claro que tem alguns crimes aí que você precisa pensar muito bem antes a estratégia de como agir, mas quer fazer coisa errada é questão de minutos, segundos. Infelizmente é assim. E não dá para dizer, por exemplo, que um órgão é honesto, o outro não é honesto em cobrar, ou o outro... Enfim, não dá. Eu acho que se não fosse o observatório questionar, quem seria? Teria outro que poderia fazer? A Câmara dos Vereadores já apontou algum questionamento quanto a algumas licitações, as últimas licitações que nós estamos aqui, nós estamos numa cidade cheia de buracos. A Câmara já fez alguma coisa, já cobrou, alguém já fez o requerimento, o Biazon, com exceção do Biazon, que já fizeram mais de 20 requerimentos, não houve nenhum tipo de retorno por parte da Secretaria de Educação, por exemplo. Então, assim, se não fosse o observatório estar à disposição da população para analisar a licitação e sugerir algumas questões, quem seria? Eu acho que é isso que funciona. Quem seria? Exatamente, quem seria? Eu quero saber. Quem seria? Ele acabou de falar, vereador. É uma pergunta retórica. Quem seria? Se a Câmara não faz, o observatório está ali. Se o observatório não faz e a Câmara não faz, o Ministério Público de vez em quando... Nós estamos aqui. Exatamente, nós estamos aqui. E nós questionamos, só que, com todo o respeito, nós falarmos aqui, talvez não gere tanto impacto que um observatório chegar lá e falar, ó, eu gostaria que pudesse dar algumas respostas sobre alguns questionamentos que nós estamos apontando aqui. Porque, diferente do que acontece, a Secretaria de Comunicação não nos dá retorno. E esse é o grande fato. Aqui, pelo menos, está dando retorno para o observatório. Então, acho que tem que funcionar isso. Então, acho que se não tiver nada de errado, beleza, não teme, só vai. Responde o questionamento e se for para sugerir ou acatar a sugestão, acate e acabou. Pronto. Eu acho que o Observatório Social faz um grande trabalho em Maringá, porque a gente só vê eles falando e não é coisa de picuinha, não. É questionamento. Questionamento e que continue assim, quer dizer que alguém está de olho.